Fala, gurizada, beleza? Aqui é o professor Davi de História e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre esse conflito que estourou agora entre o Hamas e o Estado de Israel e vou falar um pouquinho também no final sobre o Hezbollah, que, ao que tudo indica, está entrando nessa treta também. A coisa pode ficar bem pesada, tá, pessoal? Então, vamos falar sobre essa briga histórica, né? Claro, para entender esse conflito, a gente tem que voltar alguns passos para entender por que essa briga eterna entre Israel e os palestinos, né, os defensores da causa palestina. Então lembrem que essa região aqui, que hoje está dividida em Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia, basicamente, né, ela tem todo um histórico de lutas. Lá na história antiga, nós tínhamos, entre outros povos, os hebreus, que os judeus israelenses são os descendentes deles, né? Eles foram expulsos daquela região na época do Império Romano. Teve a chamada diáspora, dispersão. E aí eles se espalharam pelo mundo, principalmente Europa. E na Idade Média, esta região foi ocupada pelo islamismo. Os muçulmanos saíram da Península Arábica e praticamente impuseram o islamismo por toda essa região. Então, esses povos que viviam nessa região passaram a se unificar sobre a bandeira do islamismo, de Alá, e passam a ser chamados genericamente os palestinos, tá? Mas eram vários povos, na verdade. Ali no século XIX, 1800 e poucos, começa um movimento chamado sionismo, que defende justamente a volta desse povo hebreu, judeu, israelense para Canaã, a terra prometida, como dizia na Bíblia, e muitos começam a voltar para essa região. Com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem aquele horror que foi o Holocausto sobre os judeus, sobre o povo hebreu, e ganha força a causa, né, israelense para que se crie um Estado de Israel, para que eles não fiquem, então, sujeitos, né, a um novo massacre, um novo horror, como o que aconteceu durante a Segunda Guerra ali, que Adolf Hitler promoveu na Europa, né? E aí se cria a ONU, e na ONU nós teremos a criação do Estado de Israel. Foi feito um acordo, uma partilha, no ano de 1947, e aqui começa a briga, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos tentar entender os lados da questão aqui, tá? Essa divisão feita por este acordo lá na ONU, tá, já foi considerada desigual pelos palestinos, porque os palestinos, os povos árabes ali, né, eles eram aproximadamente 67% da população naquela região, e eles receberiam 42,9% do território, enquanto os judeus israelenses eram 33% da população e receberiam 56,5% do território, tá? Então isso aqui começa a treta, tá? Então, os palestinos não aceitam essa divisão e os israelenses, então, vão criar o seu Estado a partir de uma guerra, porque os países árabes ali, inclusive, não aceitarão a criação do Estado de Israel. Lembrando, ó, aqui está a divisão, então, de 1947 na ONU, que nunca foi cumprida. Vou mostrar isso para vocês, tá? Jerusalém, inclusive, que é terra santa, né, para vários povos e religiões, seria uma zona internacional, administrada por um consórcio internacional de países. Isso também nunca foi cumprido, tá? Jerusalém aqui. Essa parte, então, amarela seria o Estado palestino, tá? E essa parte laranja seria o Estado de Israel, certo? O que aconteceu, gurizada? Os árabes, né, não aceitaram, então, essa partilha, não aceitaram a criação do Estado de Israel, considerando, alegando que era injusta aquela divisão, e estoura uma guerra. Os israelenses chamam de guerra de criação de seu Estado, tá? Eles tiveram apoio dos Estados Unidos, Inglaterra, outros países ali, principalmente do Ocidente, Europa ali, se juntaram ali, ó, palestinos, Egito, Síria, Líbano, Iraque e Jordânia, Israel vence. E agora começa uma sequência de conflitos, tá? Para quem é vestibulando, para quem quer saber, assim, ó, resumo da história, Israel sempre vence, tá? Israel vai ter apoio incondicional dos Estados Unidos, apoio militar, treinamento, né? Então, Israel vai se tornar uma potência militarista, belicista, né? Naquela região ali, e não perde uma briga a partir daí. Esses conflitos que começaram, então, em 47, 48, e se estendem aí já
há cerca de 80 anos praticamente de guerra, certo? Israel vai vencendo, vai tomando mais territórios do que estava previsto inicialmente naquele acordo da ONU, e já foi considerado injusto por muitos, né? E surge a questão palestina. O que é a questão palestina? Não foi criado até hoje o Estado palestino, que era para ter sido criado, então, segundo a ONU ali. Essa é a questão palestina, a causa palestina, a busca de um Estado nacional palestino e muçulmano, certo? Aqui uma lista, ó, das principais guerras, tá? Esse vídeo aqui eu não vou trabalhar isso, senão ficaria muito longa. Posso depois gravar um outro vídeo com esses conflitos aí, tá? Mas aqui, ó, esse mapa mostra bem o que aconteceu, tá? Então aqui a gente tinha, né, antes da partilha da ONU, a gente pode ver então o predomínio da população palestina, muçulmana, né, que se diz ali, fala língua árabe, enfim, com a criação, né, com o acordo feito na ONU, já ficaria essa divisão aqui, que os palestinos, árabes não aceitaram, e aí se iniciam as guerras, tá? Em 67, ó, vocês podem ver que o Estado de Israel já tinha tomado várias terras que seriam originalmente do Estado da Palestina. Inclusive, eles avançaram até aqui e dominaram boa parte de Jerusalém, que seria uma zona administrada por um consórcio internacional, e hoje, para entrar, tem que passar pela revista dos israelenses, eles que controlam a maior parte de Jerusalém. E isso aqui mostra ali como estava já em 2010. Então, é um conflito bem complicado, tá, pessoal? Eu sei que esse vídeo, inclusive, o pessoal vai assistir, vai dar polêmica nos comentários e tal. Ah, se posicionou demais e tal. Não, só estou mostrando que é uma briga desigual, tá? É um conflito desigual. Os palestinos ali, ó, hoje eles estão apertados aqui, ó, nessa faixinha, que é a famosa faixa de Gaza, e essa região, que boa parte é controlada por Israel, é a chamada Cisjordânia, onde eles mantêm ainda algumas regiões autônomas, mas Israel controla boa parte, tá? Isso faz, gurizada, com que estourem seguidas, frequentes rebeliões, revoltas dos palestinos contra os israelenses. Isso que a gente está vendo agora, infelizmente, é só mais um dos conflitos, tá? De uma lista interminável de conflitos. E tem as chamadas intifadas. Talvez agora, inclusive, vá eclodir mais uma, que é essas ondas de levantes dos povos palestinos contra os israelenses. Alguns defendem, inclusive, que o que o Hamas está querendo fazer agora é isso, é conclamar uma nova intifada, fazer o povo palestino se levantar contra os israelenses, porque agora a reação israelense vai vir com tudo e pode estourar, então, uma rebelião do povo palestino. Mas são conflitos desiguais, tá? Essa imagem aqui retrata um pouco, tá? De forma simplista, óbvio, né? Que é o palestino ali jogando uma pedra, uma criança até no caso aqui, esse aqui é uma imagem famosa também, contra um tanque israelense, tá? Israel tem um exército muito, muito, muito avançado, com armas de alto padrão tecnológico. Israel em termos militares, é uma das maiores potências hoje em dia, né? Não em termos de tamanho, mas em termos de... Eles são muito bem treinados, tá? O armamento que eles possuem é muito foda, de ponta, assim. Homens e mulheres no Estado israelense têm que prestar serviço militar obrigatório. Não é um ano só, que nem aqui no Brasil, é mais tempo, tá? E assim, ó, tem também o problema, a questão ali dos árabes palestinos, tem a questão das divisões entre eles, tá? Por exemplo, em 1994, foi criada a chamada Autoridade Nacional Palestina, que a ideia era administrar, então, a Cisjordânia e a faixa de Gaza aqui, as duas regiões que, entre aspas, sobraram, né, para os palestinos, e eles acabam brigando entre eles, as cisões, né, eles têm, entendam isso, tanto no lado palestino quanto no lado israelense. Tem desde os mais de boa que querem estabelecer uma paz e aceitam a criação dos dois estados, como os mais radicais, que querem lutar até o fim e não aceitam a ideia de que outro possa ter o seu estado também, tá? Então eles têm muitas brigas internas, tá? O que acontece aqui, ó? Em 2006 há uma divisão forte dentro dessa Autoridade Nacional Palestina. A Cisjordânia passa a ser administrada pelo Fatah e a faixa de Gaza passa a ser administrada pelo Hamas, que é um grupo mais radical. E é o grupo, então, que
iniciou esse conflito que nós estamos vendo agora, tá? Para sintetizar para vocês, o que que é o Hamas? É um grupo que surgiu em 1987, um grupo de tendência bem radical dentro do islamismo. Eles são sunitas, eles têm um braço político que atua na política, administra ali a faixa de Gaza, cria inclusive políticas sociais para os mais pobres, ali ajuda e tal. Então eles têm uma boa aceitação da população local, tá? Porque eles fazem políticas sociais também, e um outro braço armado, que é o que faz esses ataques como o que a gente está vendo agora. Eles lutam pela causa palestina, pelo Estado palestino, contra o Estado de Israel. Aliás, eles não reconhecem a existência e o direito de existir do Estado de Israel, né? Então é um grupo bem radical, e eles têm o apoio do Irã. Não sei se vocês viram as imagens agora, quando ocorreram esses ataques no Irã, o pessoal comemorando e apoiando esses ataques contra o Estado de Israel. Tem o Irã por trás aí, que é radical xiita, mas apoia a causa palestina ali, né, contra o Estado de Israel. Eles dominam, então, a faixa de Gaza e são considerados um grupo terrorista por vários países, tá? Estados Unidos, países da União Europeia ali, classificam o Hamas como um grupo terrorista, tá? O que aconteceu, então? No dia 7 agora, lembrando, no dia 6 de outubro de 2023, fez exatamente 50 anos do início da Guerra do Yom Kippur, que foi um dos conflitos mais famosos ocorridos entre eles, tá? E aí no dia 7 o Hamas lança uma série de ofensivas, de ataques contra Israel a partir da faixa de Gaza. Até tem pessoas criticando, né, o Serviço de Defesa de Israel, que não se deu conta que nessa data poderia ter um ataque, né, não fizeram uma defesa eficiente. O que o Hamas fez? Além de lançar foguetes, né, sobre território israelense, eles invadiram algumas regiões do território israelense, conseguiram destruir alguns tanques, matar, capturar alguns soldados israelenses, capturaram civis também, capturaram civis que sequestraram e levaram para a faixa de Gaza. Isso provavelmente eles vão tentar utilizar como moeda de troca para libertar gente do Hamas que está presa em Israel. Isso já não é a primeira vez que isso acontece, tá? Entendam que é uma guerra que vem de muito tempo, né? E o Hamas, inclusive, ele lançou uma manifestação deixando claro, ó, o que a gente está fazendo não é um ataque, é uma resposta às agressões israelenses contra o povo palestino, os seus prisioneiros, né? Porque eles, segundo o Hamas, os prisioneiros que pertencem ao Hamas são muito maltratados, né? As agressões contra a terra dos palestinos, que são invadidas constantemente, tomadas, né? E seus locais sagrados. Inclusive, por isso eles chamaram Tempestade Al-Aqsa. Uma das tretas que está rolando lá nos últimos tempos são desrespeitos, segundo, né, os palestinos muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa, que fica no centro lá de Jerusalém, que é uma região de grande tensão. Então, por isso eles, inclusive, chamaram Tempestade Al-Aqsa. É uma das coisas que eles argumentam que levou a essa reação violenta, esse ataque que o Hamas está promovendo, então, contra Israel, tá? Então, eles invadiram, ó, eles derrubaram, inclusive, algumas regiões aqui da fronteira, porque tem muita cerca, muito muro, que impede a livre circulação de palestinos por aquele território. Então, eles derrubaram cercas, derrubaram muros, tomaram postos de controle, tomaram tanques, inclusive, né, que eram de Israel. Foi um ataque de surpresa bem sucedido a princípio, tá? Aqui mostra bem, ó, eles atacaram a partir da faixa de Gaza, então, regiões do território israelense, tá? Isso foi o início desse conflito, então, que a gente está vendo apenas o início, isso que vocês têm que entender. Estou gravando esse vídeo aqui no domingo, dia 8, tá? Então a gente vai ver muita coisa acontecendo ainda. Depois eu posso gravar um outro vídeo atualizando, né? Como vai se dar esse conflito. Inclusive, hoje, domingo, dia 8, saíram notícias que podem ampliar esse conflito. Parece que o Hezbollah fica aqui, ó, no Líbano, que é ao sul do Estado de Israel. O Hezbollah já fez ataques e assumiu esses ataques contra Israel também, nas últimas horas agora.
As primeiras notícias parecia que o Hamas estava meio isolado. Agora, o Hezbollah, então, que é xiita, mas também luta contra Israel pela causa palestina e tem bases fortes aqui no Líbano. O Hezbollah é um grupo, inclusive, melhor preparado, melhor armado do que o Hamas. Parece que começou a atacar Israel também. Então, isso pode ampliar a proporção desse conflito que nós vamos assistir a partir de agora. E assim, ó, gurizada, vocês têm que entender o seguinte, a reação de Israel vai vir com tudo. E eles não estão nem disfarçando isso. O Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro ali de Israel, tá? E entendo isso, Israel é uma democracia, eles têm brigas dentro deles lá, e quem controla o Estado de Israel hoje é uma direita belicista, que defende uma política agressiva, expansionista, militarista para cima dos palestinos. Mas tem gente dentro de Israel, inclusive, que faz protestos contra isso, tá? O Benjamin Netanyahu, ele estava sendo investigado por vários escândalos, estava querendo fazer umas mudanças no judiciário lá de Israel. Ele estava meio enfraquecido. Com esses ataques, ele se fortalece. Então, agora se fortalece esse discurso de uma direita mais radical, de uma extrema-direita israelense, que é para ir para cima dos palestinos mesmo. Estão falando em erradicar o Hamas. Erradicar o Hamas. Só que para isso, imaginem o que nós teremos em baixas de civis, inocentes, né? Porque o Hamas está entre a população civil ali da faixa de Gaza. Tá? Então, olha esse discurso aqui, tem na internet, se quiserem ver todo o discurso do Benjamin Netanyahu, ele dizendo que o Hamas iniciou uma guerra cruel e maléfica, vamos vencer essa guerra, utilizaremos toda a força para destruir o Hamas até a sua destruição total. E ele avisa, ó, todos os lugares onde o Hamas atua, transformaremos em ilhas de ruínas. E ele avisando para quem mora na faixa de Gaza, saiam de lá agora. Então, assim, ó, a gente só viu o início da coisa até agora. A gente viu esse ataque do Hamas, tá? Cenas horríveis já, né? Civis sofrendo com isso e tal. Nesse momento, Israel está reagindo, está expulsando esses militantes armados, né? Esses guerrilheiros terroristas, se tu preferir chamar assim, do Hamas, que estão invadindo o território israelense, eles estão recuperando esses territórios nesse momento. E estão tentando resgatar os que foram sequestrados. O próximo passo vai ser, provavelmente, uma invasão à faixa de Gaza. Eles já estão bombardeando a faixa de Gaza, provavelmente vão invadir. E aí, gurizada, vai vir a pior parte, tá? Que nós vamos ver cenas horríveis, tá? Deem uma olhada aqui nesse gráfico, ó, vocês podem ver que é um conflito sempre desigual. E que fique claro, tá, gurizada? Mortos dos dois lados é horrível. Não dá pra gente querer, né? Ah, um lado é certo, o outro é errado, porque um mata mais. Não, os dois lados estão errados nessa história, tá? Tem radicais dos dois lados que dominam a pauta política, militar e acabam levando essas guerras aí, tá? Os que querem a paz, infelizmente, são minoria e não conseguem tomar o controle nesses territórios, tá? Só que, assim, podem olhar todas as vezes que dá conflito aqui, ó, o número de feridos e mortos do lado palestino é muito maior. Então, hoje, domingo, que eu estou gravando aqui, as últimas notícias que eu vi já falam em 1.000 mortos no total, tá? E, por enquanto, ainda está meio parelho o número de mortos de um lado e do outro, cerca de 500, tá? Mas esse número está subindo e vai subir muito mais. E, devido à disparidade de forças desse conflito, vai subir muito mais, principalmente do lado palestino. Então, infelizmente, assim, ó, a notícia é horrível. O que a gente vai acompanhar a partir de agora é cada vez mais, né, uma ascensão desse conflito, vai aumentar o número de mortos. E como em todas as guerras, né, gurizada, quem mais sofre sempre são os mais pobres, os mais humildes, né, os que não têm condições de se proteger dessas guerras aí, tá? Então, complicado essa questão. Espero ter explicado aqui para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou podem me chamar no Insta, vamos conversando. Daqui um tempo eu gravo um próximo vídeo atualizando esse conflito aí. Valeu, obrigado.